Bem-vindo ao canal Escatológico. Eu desejo aqui fazer uma série de vídeos a respeito do tema predestinação, ok? É uma doutrina bíblica, se encontra claramente expressa nas Escrituras e recebeu, por causa da compilação que foi feita por um proeminente reformador, Calvino, recebeu o nome, modernamente, né? O nome de calvinismo, ok? Mas não foi Calvino que inventou essa doutrina. Ela faz parte aí, ela é canônica, podemos dizer assim, né? Porque vemos aí que Deus tem os seus decretos, vemos aí que Deus chamou e chama determinadas pessoas, ele escolhe, ele elege, ele predestina, ok? E gostaria aí também que vocês dessem um feedback, ok? Aí a respeito do som, porque eu vi o seguinte, em equipamentos mais modernos, o som ficou bom aí em alguns vídeos. Mas peguei o celular aqui do meu filho, que é um celularzinho bem antigo, e o som ficou realmente baixo, ok? Então acho que depende de equipamento, mas de qualquer forma eu revi aqui as configurações do som e também vou tentar falar mais alto. Geralmente eu converso baixinho mesmo, falo baixo, né? Então, esse vídeo será uma introdução a essa série de vídeos a respeito da predestinação, ok? Que pretendemos aí desenvolver. Então, vejam só, existem dois sistemas, principais sistemas, a respeito da predestinação, ok? Existe o infralapsarianismo, olha só que palavra muito doida, pessoal. Infralapsarianismo. Essa aqui é a visão, ok? Que eu acho correta a respeito da predestinação. O infralapsarianismo crê, ou é a visão, de que embora Deus tenha predestinado os homens antes da fundação do mundo, porque a palavra de Deus fala que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado antes da fundação do mundo, ok? Então, o infralapsarianismo é a visão de que, embora Deus tenha predestinado os homens antes da fundação do mundo, tal predestinação ocorreu após a previsão da queda. O supralapsarianismo é a visão de que Deus predestinou os homens antes da queda, sendo esta um meio para que os propósitos de Deus fossem manifestos. Então, dentro de um esquema, elaborado, o infralapsarianismo, primeiro, Deus cria. Segundo, permite a queda. Terceiro, elege alguns e ignora o restante. Quarto, providencia salvação aos eleitos. E o quinto ponto, ele chama os eleitos. Então, o esquema do infralapsarianismo é criar, permitir a queda, eleger alguns, ignorar o restante, providenciar a salvação aos eleitos e chamar os eleitos. Agora, o supralapsarianismo
o esquema dele é eleger alguns, reprovar o restante. Criar, permitir a queda, providenciar salvação aos eleitos, chamar os eleitos à salvação. A predestinação nas Escrituras e nos tratados teológicos tem dois sentidos. Tem o sentido amplo ou geral e outro limitado ou especial. Hein, pessoal? Vocês estão vendo ali aquela... No vídeo aqui, ó. Aquela bolinha ali, ó. Vamos ver aqui. Isso aqui, ó. Cadê? Essa bolinha, isso aqui é um negócio para... Não, é para impedir que a maçaneta da porta estrague a parede, tá? Então não fica olhando, não presta atenção naquilo ali não. Agora vocês vão prestar atenção, né? Que eu coloquei, tô falando. Colocar a cabeçona aqui na frente, vamos ver. Aquilo, rapaz, vocês já viram aquela série Monk? Que o cara é cheio de maluquice? Pois é. Então, no sentido amplo ou geral, ela significa os decretos de Deus, culminando ou eficientemente ou permissivamente em todos os seres, atos e eventos. O universo inteligente e não inteligente é seu objeto. É o plano em concordância com o qual Deus cria e governa todos os seres finitos e todas as propriedades e ações. Sim, porque Deus ele governa e decreta os eventos, ok? Porque se não fosse assim, ele não seria Deus. Ele decreta tudo aquilo que ocorre é vontade de Deus, correto? Deus e sua soberania. Então Deus cria e governa todos os seres finitos e todas as propriedades e ações. No sentido limitado ou especial, ela significa os decretos de Deus, culminando nos destinos dos seres inteligentes e morais, anjos e homens. Anjos e homens. Deixa eu ajeitar essa... Num sentido ainda mais restrito, ela significa os decretos de Deus, culminando nos destinos dos homens. Neste último sentido, considerado como um decreto genérico, incluindo sob ela a eleição e reprovação como decretos específicos, a primeira predestinando alguns seres humanos sem levar em conta seu mérito. Então vemos aqui que no sentido ainda mais restrito, a predestinação significa os decretos de Deus culminando nos destinos dos homens. Neste último sentido, considerado como decreto genérico, incluindo sob ela a eleição e reprovação como decretos específicos. A primeira predestinando alguns seres humanos, sem levar em conta seu mérito para a salvação, visando a glorificação da soberana graça de Deus. A segunda, pré-ordenando alguns seres humanos, por seu pecado, para a destruição, visando a glorificação da justiça retributiva de Deus. Então, uma das afirmações dos arminianos, que Armínio ele foi contra, foi contra os decretos divinos, ele questionou isso aí, questionou os decretos divinos. Então ele produziu aí um documento dizendo que o que a Bíblia diz não está correto. Não, Deus não pode decretar nada, nós temos livre-arbítrio. O ser humano não tem livre-arbítrio, pessoal. Nós temos livre agência. Quem tem livre-arbítrio é Deus. Adão e Eva, no estado
em que eles estavam, original, eles tinham livre-arbítrio. Tanto que Deus colocou para eles uma opção. Ali a escolha deles foi uma escolha livre, ok? Porque eles não estavam em pecado. Eles poderiam simplesmente ter negado, né, comer aquele fruto, né, ter se negado a comer, a consumir o fruto, ok? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, ali eles tinham realmente o livre-arbítrio, eles poderiam escolher. Mas o ser humano atualmente ele tem apenas livre agência, ok? O desígnio da primeira parte desta discussão é a exposição e defesa das doutrinas, ele fala, calvinistas, ok? Mas são doutrinas relacionadas à predestinação e que estão bem claras nas Escrituras. O desígnio da primeira parte desta discussão é a exposição e defesa das doutrinas calvinistas da eleição e reprovação, levando em conta a referência especial às objeções formuladas contra elas pela teologia evangélica arminiana, a qual será posta à prova e intimada a responder pelas dificuldades inerentes a si. Este exame especial daquela teologia está fundamentado sobre duas bases. Primeira, porque se propõe fundar suas provas diretamente sobre as Escrituras, e por essa conta é a mais formidável, como é o mais ousado assaltante do esquema calvinista. Segunda, porque há uma demanda em nossos próprios tempos por uma cuidadosa consideração das doutrinas evangélicas arminianas, como diferindo em algum aspecto daquelas dos remonstrantes, e como tendo agora suficiente oportunidade de se desenvolver num sistema teológico coerente e peculiar, recomendando os sufrágios de uma grande seção da Igreja de Cristo. A presente escola arminiana coincide precisamente com a doutrina com que outrora alguém que articulasse sua teologia em oposição ao Sínodo de Dort. Então, o Sínodo de Dort foi um sínodo criado pela Igreja para combater a heresia arminiana, ok? A presente escola arminiana coincide precisamente com a doutrina com que outrora alguém que articulasse sua teologia em oposição ao Sínodo de Dort poderia considerar como um ofício supérfluo sujeitar seus pontos de vista a um exame particular. O sistema de Wesley e Watson, porém, não é idêntico ao de Episcopos e Limborg, e os tratados polêmicos dos séculos 17 e 18 não são totalmente adaptados a enfrentar as atuais fases da teologia arminiana. Em adição a estas considerações, merece observar que no tempo da controvérsia remonstrante, os defensores do calvinismo se digladiaram entre os métodos supralapsarianos e infralapsarianos de conceber os decretos divinos. Francis Júnior, por exemplo, em sua discussão com Tiago Armínio sobre a predestinação, tentou vindicar ambos estes modos de visualizar os decretos como reduzíveis à unidade da mesma doutrina. Isto o colocou na desvantagem que foi observada pelos atilados olhos de seu sutil antagonista e empregada contra ele não sem considerável efeito. E enquanto o Sínodo de Dort era infralapsariano, assim sucedeu que os principais oponentes dos remonstrantes eram supralapsarianos confessos, como, por exemplo, Gomarus, Voetius, Twizy e Perkins. O resultado natural foi que o tipo de doutrina que os teólogos arminianos se sentiram chamados a atacar era o infralapsariano. Até hoje, as objeções alegadas por Armínio
contra a doutrina calvinista dos decretos são principalmente dirigidas contra as teorias supralapsarianas e necessitarianas. Mas é preciso ter em mente que as doutrinas do calvinismo têm sido mais ou menos lançadas no molde do infralapsarianismo, que falamos aqui no começo do vídeo. Elas têm tido um desenvolvimento definido, segundo aquele tipo, nos formulários simbólicos da Igreja Reformada e nas obras de teólogos representativos. Isto livra o calvinista do embaraço resultante da tentativa de defender pontos de vista diferentes e incongruentes dos decretos divinos, e lhes dá a vantagem de apelarem para os padrões calvinistas, como sendo ou implícita ou explicitamente infralapsariano em suas declarações. A miúde se tem feito aos apologistas calvinistas dos últimos tempos. Vejam só, isso é importante, pessoal. A miúde se tem feito aos apologistas calvinistas dos últimos tempos a acusação de haverem modificado os aspectos mais severos de seu sistema sob a pressão da controvérsia. Isto constitui um equívoco. Ela surgiu da persistente determinação dos escritores arminianos de tomar o supralapsarianismo e o necessitarianismo como calvinismo simbólico. Então, é como criar um espantalho, ok? Não vamos criar isto aqui porque a gente pode atacar, dizer que os caras eles são radicais e a gente pode atacar esse espantalho. E isso vai ser como se fosse um símbolo, né, da teologia calvinista. Acho que eu consegui ser claro aí. Quando, pois, os verdadeiros expoentes do calvinismo defendem seu sistema a partir de outro ponto de vista, são acusados de comprometerem o sistema calvinista. Entenderam? Isso aí é muito comum, eu já vi isso, até em discussão de grupo na internet, tá? Não, é tipo aquele negócio do comunismo, que eles falam assim, não, é porque o comunismo verdadeiro jamais foi implementado. A gente está só tentando, até hoje tentando, ok? Então todo mundo que tentou aplicar o comunismo, conforme Marx, desvirtuou, fez uma coisa diferente. Então é esse pensamento, mas aí eu estou apenas exemplificando, mutatis mutandis, tá ok, pessoal? Você muda aquilo que precisa ser mudado aí para adequar o argumento àquilo que eu quero falar, ok? Mas eu acho que deu para entender. Então, quando, pois, os verdadeiros expoentes do calvinismo defendem seu sistema a partir de outro ponto de vista, são acusados de comprometerem o sistema calvinista. Mas, seguramente, as confissões calvinistas e os pontos de vista da vasta maioria dos doutores calvinistas devem ser construídos por adversários imparciais, como representantes do sistema. O calvinista que trata as doutrinas wesleyanas, arminianas, como idênticas às remonstrantes, porventura não seria exposto a um erro crasso e ofensiva injustiça? Não se pretende implicar que os arminianos sempre representaram corretamente a posição dos supralapsarianos. Ao contrário, a afirmação dos últimos de que Deus destina os homens à punição por seu pecado raramente tem tido a devida consideração da parte dos escritores arminianos. Isto só faz a culpa de injustiça na conduta da controvérsia todo o cinzelador, visto que não só os pontos de vista supralapsarianos, mas também seus equivocados pontos de vista são atribuídos pela massa dos polemistas arminianos aos calvinistas infralapsarianos. Então, na discussão, ok? Nessa discussão a respeito da predestinação, adotaremos o ponto de vista infralapsariano dos decretos divinos,
sob a convicção de que é característico do sistema de doutrina declarado em todas as confissões calvinistas, que falam definitivamente sobre a questão e mantido pela grande maioria dos teólogos calvinistas. O tratamento do tema será distribuído nas seguintes seções. Primeira, a doutrina da eleição, expressa e provada. Segundo, a doutrina da reprovação, expressa e provada. Terceira seção, respondidas as objeções a estas doutrinas, derivadas dos atributos morais de Deus. Quarta, respondidas as objeções derivadas da agência moral do homem, porque ele tem livre agência e não livre arbítrio. Então, pessoal, falei aqui tanto a respeito dos remonstrantes, né? Então, a pesquisa aqui. Vamos fazer aí uma pesquisa e mostrar para vocês, para quem não sabe, quem eram esses remonstrantes, né? Vejam só. Aqui tem até a foto do Jacó Armínio. Esse é o famoso Armínio, ok? Vejam só. Um cabra aí. Simpatia, uma simpatia, né? Tá aí, ó. A Irmandade Remonstrante, ou Igreja Remonstrante, em holandês, Remonstrantsbroederschap. Quem dera eu soubesse holandês. Foi fundada em 1617, vejam só. Após a expulsão no Sínodo Nacional Dordrecht, ou Sínodo de Dort, né, de cerca de 45 ministros e teólogos dos Países Baixos, que deram continuidade ao desenvolvimento da teologia de Jacobus Arminius. Tá aí, ó. Aí. Essa barba dele legal, hein? Caramba. O pessoal sabia aí se cuidar, né, pessoal? Olha só. Olha como é que eles se vestiam, né? Hoje em dia, minha mulher mostrou um negócio ali, gente, que o povo vende para o ser humano masculino, né? Não, o que é isso? Não, terrível. O pessoal de antigamente sabia se vestir bem melhor, viu? Nos Países Baixos havia uma forma nativa da reforma protestante antes da adesão do calvinismo em 1568. Muitos desses neerlandeses professavam uma forma mais liberal de protestantismo. E Jacob Arminius tentou primeiramente trazê-los para a teologia reformanda, mas acabou reavaliando suas próprias crenças. Em 1610, depois da morte de Arminius, seus seguidores propuseram 5 artigos da remonstrância, defendendo sua teologia. Seu principal representante foram Simão Episcópios e o conhecido jurista Hugo Grocio. Olha só, Hugo Grocio, rapaz. Interessante. É isso. No meu curso de Direito, a gente estudava aí textos desse cara, viu? Hugo Grocio, vejam só. Foi um jurista a serviço da República dos Países Baixos. É considerado o fundador, junto com o Francisco Vitano, do direito internacional. Isso mesmo. Muito interessante. Está aí, algo que eu não sabia. O conhecido jurista Hugo Grocio. Aliás, eu tenho um filho que chama Pedro Hugo, né? Os remonstrantes progressivamente afastaram-se das linhas traçadas originalmente por Armínio e deram origem ao arminianismo da cabeça. Os remonstrantes abandonaram alguns dos princípios, como a crença no pecado original e na depravação total. Posteriormente, a teologia de alguns sofreu fortes influências do iluminismo, universalismo e teologia liberal. Hoje honram o princípio protestante liberal de não dogmatismo. Então vejam só o universalismo, né? O universalismo diz que todos estão salvos. Atualmente, 2008, a Irmandade Remonstrante possui 5.780 membros e mais 3.000 simpatizantes em 47 congregações nos Países Baixos. E uma igreja em Friedrichstadt,
Friedrichstadt, né? Friedrichstadt é cidade, né? Em alemão. Então, Friedrichstadt é a cidade de Friedrich, na Alemanha. Dedicados ao ecumenismo, os remonstrantes fazem parte do Conselho Mundial de Igrejas, da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, do Conselho das Igrejas dos Países Baixos, da Conferência de Loimberg de Igrejas Cristãs Europeias e da Rede Europeia de Protestantes Liberais. A despeito do estabelecimento da Igreja Remonstrante como instituição, o nome remonstrante pode ser utilizado por qualquer igreja, ideia ou pessoa que conserve e siga os princípios defendidos por Armínio e pelos remonstrantes originais, sem que necessariamente esteja ligado à Igreja Remonstrante ou seguindo seus modernos ideais. Então vamos ver aqui, ó, os 5 artigos da remonstrância. Os 5 artigos da remonstrância foram proposições teológicas apresentadas em 1610 pelos seguidores de Jacó Armínio, morto em 1609, as quais discordavam das interpretações do ensino de João Calvino, então vigente na Igreja Reformada Holandesa. Os artigos foram divisórios e aqueles que os apoiaram foram chamados de remonstrantes. Aqui, ó, os 5 artigos da remonstrância foram sujeitos à fiscalização do Sínodo Nacional realizado na cidade holandesa de Dordrecht. Ao mesmo tempo, Dordrecht era frequentemente chamado em inglês como Dort. O nome inglês comum ainda é Sínodo de Dort. As sentenças do Sínodo são conhecidas como os Cânones de Dort ou Cânones de Dordrecht. Estes cânones constituem o que é muitas vezes chamado de os 5 pontos do calvinismo, comumente apresentados pelo acróstico TULIP. Eu tenho aqui em casa umas tulipas, né? Justamente em homenagem a esse tulip, ok? Fala aqui, ó, o significado de tulip, né? A depravação total do homem, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Tá? Isso aqui é muito interessante, pessoal, estudar, tá? Os 5 artigos de remonstrância contrastam com os 5 pontos do calvinismo, na maioria dos pontos. O artigo 1 discorda que a eleição em Cristo seja incondicional. Então aí tem que ter a mãozinha do homem, né? Em vez disso, neste artigo, os remonstrantes afirmam que a eleição é condicional à fé em Cristo e que Deus elege para a salvação aqueles que ele sabe de antemão que terão fé nele. Né? Isso aí coloca Deus sob o domínio da vontade humana. Né? Eu rejeito Deus quando eu quero e eu aceito o Senhor quando eu quero. Né? Na verdade, o homem, então, não está morto em pecado. É o que a palavra de Deus fala. Né? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Alguém aí já viu um morto levantar do caixão, ter vontade? Um morto. Sentir alguma coisa? Não, não é? Então, isso aí já coloca por terra essa afirmação dos remonstrantes, ok? Que nenhuma vez eu estava pregando, sempre falava de Cristo para um amigo meu, e uma vez, e ele sempre naquela resistência, né? Aí ele falou assim, olha, Jesus Cristo nasceu de uma prostituta, rapaz. Falou isso para mim, né? Deus me perdoe, eu estava repetindo isso aqui. Mas aí eu levei aquele choque, né? Aí eu falei, rapaz... Eu virei para ele, olha aqui, ô fulano, eu nunca mais falo do Senhor Jesus para você, tá? E outra coisa, você sabe por que você não quer saber dele? Porque, em primeiro lugar, é ele que não quer saber de você, meu amigo.
Tá bom? Você é um réprobo. Ele não quer saber de você. É por isso que a minha pregação para você cai em ouvidos moucos, ok? Então você vem com esse ódio aí, tá certo? Viva aí sua vida, continuamos amigos, mas nunca mais falo para você disso. Falei bem claro para ele. Não falo nunca mais. Isso é o quê? É lançar pérolas aos porcos, né? Então, é isso. Você não tem a obrigação, né, de quando você fala do evangelho, o fulano não é obrigado a crer, não, porque se Deus não toca no coração dele, ele está ouvindo aquilo apenas para quê? Para a sua condenação. Não vai ter desculpa. Porque ele chega lá no julgamento e fala: mas nunca ninguém me falou disso. Não me manda para o inferno, não. Eu sou isento. É o isentão, né? Eu sou isento. Não, não é não. Não é não, você é responsável, tá? Apesar disso, você é responsável. E a responsabilidade do homem está bem clara, bem definida, né? É um mistério. Porque Deus não está condicionado à vontade humana, não. Tá? Jesus Cristo, Deus não precisa de nós, não. Nós é que precisamos dele. E somos chamados por causa da misericórdia de Deus. Tem isso muito na Escritura, pessoal. E foram salvos, né, todos aqueles que estavam destinados à salvação, ouviram a pregação. Tem o exemplo de Lídia, que Deus abriu o coração dela para ela tentar as palavras do apóstolo. É bem claro isso aí. O artigo 2 defende a expiação ilimitada. O conceito de que Cristo morreu por todos. Mas se Cristo morreu por todos, a morte dele tem que ser eficaz para todos. Porque existem aqueles que negam a Cristo, que odeiam Cristo, que perseguem Cristo. Então a morte dele não foi eficaz. Não foi eficaz. Porque teria aí salvado a todos. Todos estariam, então, querendo a comunhão com Cristo. Correto? Cristo morreu. Isto contrasta com a expiação limitada do calvinismo. Aliás, isso está na Bíblia, né? Que ele veio para muitos, né? Não, salvar muitos, não todos. Expiação limitada do calvinismo, que afirma que Cristo morreu apenas para aqueles que Deus escolheu serem salvos. É lógico que é assim. O artigo 3 afirma a depravação total do homem, que o homem não pode salvar a si mesmo da condenação eterna. O artigo 4 repudia o conceito calvinista de graça irresistível, alegando que a humanidade tem livre-arbítrio, que não é verdade, tá, pessoal? Para resistir à graça de Deus. Livre-arbítrio ou livre-alvedrio são expressões que denotam a vontade livre de escolha, as decisões livres. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma realizada pela vontade humana. O livre-arbítrio também pode estar associado a uma crença religiosa, etc, etc. Então tem livre-arbítrio para resistir à graça de Deus. Então o ser humano realmente é mais poderoso do que Deus. Daí a gente tira, né, o que está acontecendo hoje em dia justamente por causa disso. Né? O homem não quer se submeter à vontade divina. O artigo 5, ao invés de rejeitar completamente a noção de perseverança dos santos, argumenta que pode ser condicional o crente permanecer em Cristo. Os escritores explicitamente não tinham certeza sobre este ponto, e era necessário que um estudo mais aprofundado fosse feito. O texto dos artigos publicados estão em domínio público logo abaixo. Então tá aí, pessoal. Vocês mesmos podem pesquisar. É só escrever lá 5 artigos da remonstrância, ok? Então,
obrigado aí pela assistência. E dá um feedback, vê se o som melhorou, ok? Fica a dica.